E quando que esse método de extermínio começa a decair, ou ele nunca decaiu? Foi só pela derrota mesmo? Não, nunca decaiu. Nunca? Eles nunca diminuíram a marcha? Eles, inclusive a gente estava conversando com o Gabriel já umas vezes, quando a partir da queda da Batalha de Stalingrado, 43. Janeiro de 43. Janeiro de 43, o alto exército alemão sabia que a guerra estava perdida. Eles sabiam que os americanos, os aliados iam desembarcar na Inglaterra, na França, onde fosse, a Rússia ia começar a inverter o rumo da guerra, estava perdida. Só que os fanáticos e Hitler não aceitavam isso, não concordavam com isso. Então não queriam a paz de jeito nenhum. Então se recusavam a parar a guerra. A Rússia começa a avançar, porque a Alemanha realmente avançou muito rápido no começo, parou, depois o exército soviético começou a voltar e reconquistar tudo. Os generais mais humanos, vamos dizer assim, da Alemanha, falavam para o Himmler, para o Hitler: nós precisamos dos trens para recuar os soldados, para trazer os soldados feridos, para refazer a nossa estratégia. E Hitler dizia assim: nossa prioridade é exterminar judeus. Os trens, a prioridade dos trens é para levar os judeus para serem assassinados. Nossa, ele tinha essa coisa na cabeça que começou a virar uma obsessão. Inclusive atrapalhou a estratégia de guerra dele. A Alemanha talvez pudesse ter ganho, ou atrasado a derrota, ou não morrido tanta gente. De fato, disse que Hitler era, em primeiro lugar, antes de mais nada, um antissemita. E bem em segundo lugar era um alemão. E tem estudos por que ele odiava tanto os judeus ou não? Tem uma história, né, de ele era apaixonado por uma... Não, são teorias falsas. Eu acho que o Hitler não era apaixonado. A minha teoria, o Hitler era sociopata, assexuado. É? Nunca teve uma mulher na vida dele. Ele teve um caso, uma história com a Eva Braun, mas que, pelo que a gente sabe, nunca consumiu aquela relação. Casou com ela no dia que eles se suicidaram. Nunca teve nenhuma outra mulher na vida dele. Desculpe, uma interrupçãozinha. Tinha uma que se suicidou depois. Uma sobrinha dele. Tem um caso com a sobrinha que se suicidou depois. Mas não sabem se teve... Não, ninguém sabe por quê, mas Entendi. Alguma razão tinha. Entendi. Não tem... Olha, eu costumo dizer o seguinte nas minhas palestras. Eu faço muita palestra. Né? E pergunto assim: mas por que esse ódio aos judeus? Eu vou te fazer uma pergunta. Por que você se apaixona por uma mulher? Por vários motivos. Quais? Pelo jeito dela, pela história dela, e porque a gente tem objetivos comuns e gosta das mesmas coisas. Então, eu acho o seguinte: você sai com uma menina, no dia seguinte você acorda e fala: estou apaixonado. Sim. Por quê? Não tem explicação. É um conjunto de coisas que você não sabe. O amor é um sentimento. Certo. Você não consegue explicar um sentimento de maneira racional. Tá. Porque a gente tem coisa em comum? Bom, você tem coisa em comum com ele, você não é apaixonado por ele. Longe disso. Tá certo? É apaixonado pelo Paquito. Porque a gente ri muito junto. Não, você um dia acorda e está apaixonado. Certo. Porque o amor é um sentimento. O antissemitismo é um sentimento. Porque é um ódio. É um ódio. Por que o cara odeia o judeu? Odeia o judeu. Como eu falei, os soldados foram criados, cresceram para odiar o judeu. Só que a hora que você está matando, por que eu estou matando ele? Ele é uma pessoa que nem eu, ele grita, ele chora. Não tem explicação para isso. Eu acho que começa a virar uma loucura no país, né? Começa a virar uma obsessão do Hitler e de todo mundo que estava em volta, que os judeus têm que ser exterminados, e chega num ponto que não para mais a coisa. Até falar, mas porque os judeus eram ricos? Os judeus do leste europeu não eram ricos. Não? Não, eram muito pobres, ao contrário, eram pobres. Eles imigravam sempre que podiam, porque passavam fome. Os judeus que tinham mais dinheiro na França, na Holanda, na Esse é outro Alemanha. erro que algumas pessoas falam,
Que era por causa do dinheiro. Não, né? 90% dos judeus da Polônia eram muito pobres. Meu pai saiu da Lituânia em 1926 para não morrer de fome. Ele era judeu. Não é assim, né? Poucos eram classe média alta. Agora, criaram essa fake news de que os judeus eram culpados por todos os males da Alemanha. Quiseram comprar essa história, podiam não comprar, mas comprar essa fake news. E a partir daí o país entrou numa loucura de sangue que não tem tamanho. E essa parte do Mengele, desses médicos malucos fazendo experiências, o que tem de verdade, o que se sabe nisso? Porque fizeram todo tipo de experiências, né, com prisioneiros de guerra. Porque eles queriam... Era uma loucura, eles queriam criar... Por exemplo, teve experiências do Mengele que ele queria criar todo mundo com olho azul. Não tinha coisa de cimento numa mulher grávida, umas coisas Tinha assim? também, botava cimento no útero. Mas pra quê? É maldade só? Então, ele injetava tinta nos olhos para ver se o olho ficava azul, para a pessoa ter olho azul. Não tem explicação. A maldade humana não tem explicação. A maldade humana, quando o homem é um animal muito violento, muito sangrento. Quando você tira... Se ele não tem moral para parar sozinho e você permite que ele faça o que ele quer, chega nessas barbaridades que nenhum outro animal é capaz de fazer. O que se sabe dessas barbaridades que foram feitas assim? São experiências horríveis. O Mengele tinha obsessão por gêmeos. Então sempre que ele via, quando os trens desciam e os judeus tinham que fazer uma fileira, quem estava forte ia virar escravo, quem estava mais fraco ia morrer, ele pegava os gêmeos. E ele fazia transplantes de órgão entre os gêmeos para ver se os gêmeos sobreviviam. Nossa. Sabe? Ele botava o braço de um gêmeo no outro para ver se ia sobreviver. São coisas assim completamente insanas, que nem com rato de laboratório se faz. E Mengele morreu no Brasil. Então, tem essa história, né? Morreu no Brasil. Não é história, é verdade mesmo. É verdade mesmo? Morreu no Brasil. E a história de que o Hitler não morreu e foi para a Argentina? Isso já é teoria de conspiração. A ossada dentária foi levada pelos soviéticos depois de muitos anos apresentados. Mas o Mengele, como que ele conseguiu fugir para o Brasil? Ele veio... Ele, na causa da guerra e da pós-guerra, era razoavelmente, não fácil, mas era possível... falsificar uma identidade? Pois, e depois tem o seguinte, que tinha organizações nazistas que sobreviveram à guerra, que já não eram mais perseguidores de judeus, isso já tinha acabado, mas eles protegiam os ex-oficiais nazistas e altos membros do partido para poderem fugir. E Mengele foi parte dessa organização. Essa organização chama-se Odessa. E funcionou no Brasil também. Muitos nazistas vieram para cá, vocês acham? Muitos nazistas vieram para cá. Para toda a América Latina. Então tem uns que podem estar vivos até hoje. Não, pela idade, eu acho que é muito difícil. Estaria com... hoje. Quase 100 anos. Sei. Pois difícil. Então é difícil. Foram na Bolívia, aprenderam que era importante. O Klaus Barbie. Na Argentina, então, foi o Eichmann. Né? Ele era o quê? O Eichmann ele cuidava da logística dos transportes dos judeus. Ele que organizava os trens, quantas pessoas em cada trem, ele cuidava do departamento de logística. Por isso que ele foi muito procurado depois da guerra. Se ele não fosse tão eficiente, não teriam matado tantos judeus. Ele foi descoberto na Argentina, levado, escondido para Israel. É outra história que vai dar um outro podcast. Mesmo? A história do Eichmann, eu te conto em detalhes, é um podcast. É mesmo? Porque foi um plano muito mirabolante, assim? Foi uma das primeiras grandes ações do Mossad. Tá. Quer que eu conte? Quero.